bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Juan Gandra. Sou o Rodrigo Padinho. Você está na trincheira, então se prepare pra guerra. A gente postou o FAQ do Trincheira, respondendo algumas perguntas que a galera manda pra gente no Instagram e também algumas perguntas que surgem no nosso cotidiano, né? E hoje a gente vai gravar o FAQ da Trincheira número 2. Conversando com o Rodrigo esses dias aí, a gente ficou pensando nessa frase, né? Que o pessoal fala assim: pregue, se necessário, use palavras. E aí a gente ficou se questionando sobre essa frase aí e a gente vai trazer pra vocês. É correta essa frase? O que vocês acham primeiramente? Vocês acham que essa frase é certa? Pregue, se necessário, use palavras. Essa frase é muito conhecida que o povo posta na internet. A autoria é atribuída, né, ao São Francisco de Assis. Só que não tem, tá ligado, nenhuma prova que é dele, né? Mas falam que é dele. Jogaram na conta dele. Jogaram na conta dele. E o sentido dessa frase, né, de pregar, se necessário, use palavras, está dizendo que é possível pregar sem usar palavras. Com o testemunho, né? Com o seu testemunho de vida, com o seu comportamento, você dando um bom testemunho no seu trabalho, na sua universidade, e assim você prega o evangelho. Só que para você comunicar o evangelho com alguém, você tem que falar, você tem que abrir a sua boca, se comunicar, né? Melhor colocando. Você tem que se comunicar. É muito bom você, assim, ter um comportamento que glorifique a Deus, né? É muito bom, é essencial, né? É necessário que você tenha um comportamento que glorifique a Deus. Um comportamento santo. E as pessoas vão ver isso, e as pessoas vão ver o que é realmente o caráter que um cristão deve ter. Mas não necessariamente vai pregar o evangelho para alguém. A pessoa não vai entender o evangelho. A pessoa não vai entender o evangelho através do testemunho de alguém. Não vai entender que Jesus Cristo morreu para salvar a vida dela porque ela não ia conseguir fazer isso sozinho. A pessoa não vai entender que ela é pecadora, que precisa de um salvador. Não, você é chamado para pregar. Paulo fala em Romanos que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E assim, o evangelho, né, a notícia do evangelho, a boa notícia, é muito mais do que uma ética cristã. A ética cristã, ela é resultado dessa transformação do evangelho. Isso. Não tem como o meu testemunho explicar a obra redentora de Cristo. Então essa frase, a gente entende o que essa pessoa está falando. Entende, né? Até a crítica, porque a crítica, por exemplo, quem quer pregar, muitos pregadores, muito evangelistas que quer falar do evangelho, mas não vive o evangelho. Aí é um contraponto a essa crítica. Mas, poxa, sim, é essencial você viver o que você prega. Mas a pregação do evangelho não é só isso. A gente entende o que o cara tá falando aqui, que é pra você testemunhar. Isso. A gente entende, né, essa frase. Só que essa frase tem um erro ali, que, pregue o evangelho. Se necessário, use palavras. Não tem como você expor o evangelho se não usar palavras. Então isso é um erro, né? Essa frase não é correta num geral. É necessário, sim, usar palavras para que a pessoa entenda quem ela é, quem Deus é, a obra de Cristo, no geral, para onde ela vai depois, porque a obra de Cristo não para aqui, não termina aqui. Aqui é só uma microfração do que a gente vai viver na eternidade. Então use palavras sim, cara. Além de viver, pregue o evangelho, fale de Jesus, se comunique, né? Fale quem Jesus é, o que ele fez e também viva. Pregue e viva. Não deixe de testemunhar, não só pregue e não só viva. E aqui a nossa segunda pergunta que vamos responder aqui é a pergunta da Dai. Para vocês, trincheiras, o culto da igreja que congregam são importantes ou não? É de extrema importância, cara. Extrema importância. A gente até falou sobre isso com o pastor Davi Marinho, né? No podcast que a gente gravou sobre como saber se ouviu uma boa palavra, né? Uma boa pregação. A gente falou sobre isso, né? Sobre essa questão dessa necessidade de se estar no culto, né? A gente citou alguns problemas lá. Se você não ouviu, eu recomendo que você ouça. Mas eu queria deixar um versículo aqui, cara, que pra mim, ele responde essa pergunta bem diretamente. Está escrito em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Diz assim: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Cara, mais do que nunca, o dia com D maiúsculo está se aproximando, né? O grande dia, né? O dia que a gente precisa encorajar ainda mais. Mais, cara. E encorajar um ao outro, né, cara? Né? Não somente ter uma coragem dentro de nós, mas encorajar o outro, cara. Para que
esteja sim, cara, na igreja, se reunindo, né, vivendo essa comunhão com os irmãos. E o interessante é que nesse versículo que você leu, não deixemos de nos congregar, mas ao contrário, sirvamos uns aos outros, é assim? Não deixemos de nos reunir como igreja, como o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros. Tem outras versões que é sirvamos uns aos outros. Ou seja, então, você servir um ao outro é ao contrário de não se reunir. Entendeu? O escritor de Hebreus ele coloca essas duas coisas como opostas. Você se reunir com a igreja é totalmente o contrário de você não servir. Então é muito possível você estar congregando, estar indo na igreja, mas você não está servindo, não está querendo buscar servir, não está se conectando com as pessoas que estão ali. Então, sabe, você é o primeiro a chegar, aliás, o último a chegar no culto e o primeiro a ir embora. Já senta ali perto da porta e já está pronto para ir embora. Você não se permite conhecer nem ser conhecido por pessoas. Ou seja, você está na igreja, mas você não congrega. Você não é corpo, né? Você não é corpo, você só tá indo. É um desigrejado dentro da igreja, que loucura. Pior que é mesmo, né? A gente precisa tomar cuidado com isso, né? Com essa questão de estar na igreja e não pertencer a ela, né? A gente precisa pertencer à igreja, a gente precisa estar dentro da igreja, fazer parte do corpo, cara, combater os erros, viver ali a realidade da igreja, cara. Então, assim, congregar é de extrema importância. A gente vai para a terceira pergunta agora. E aqui a nossa terceira pergunta da Bru Alvernaz. Como responder biblicamente a um arminiano e a um calvinista? Essa pergunta é capciosa, Bruno. Essa pergunta é capciosa. Ela é boa. Uma pergunta boa. Por que boa? Porque ela já trata, né, uma separação aí. Eu já não gosto quando a pessoa já define como responder a um arminiano ou um calvinista. Eu não gosto porque a gente tende a colocar um como certo, o outro como errado. Mas como a gente já sempre disse aqui, cara, tanto arminianos quanto calvinistas, eles concordam com aquilo que é fundamental. Lógico que eles vão ter uma discordância teológica ali em algumas partes. E são partes que não são essenciais à fé cristã. É possível o cara ser calvinista e ser cristão. É possível o cara ser arminiano e ser cristão. Beleza, o que é arminiano e o que é calvinista? O que significa isso? Tá falando, Juan, arminiano e calvinista é o quê? É gangue? É lado A, lado B? Explica aí, Rodrigo, explica um pouquinho aí. São duas escolas de pensamento, né, na teologia que fala sobre salvação, né? Como é que Deus efetua a salvação no homem. O calvinismo acredita que Deus fez todo o trabalho, né? Que o homem não tem condição nenhuma de escolher ou de aceitar Deus, e Deus chegou no espírito do homem, tornou vivo, vivificou, e o homem sem escolha nenhuma, né? Simplesmente foi salvo. É irresistível. É irresistível, foi uma salvação irresistível. E que Deus só escolheu algumas pessoas para ele salvar. Quem não é salvo, Deus simplesmente não escolheu. E o arminianismo já acredita que Deus vem, mas o homem também escolhe receber a graça ou rejeitá-la. Deus vem e restaura, né, nosso poder de escolha, de decisão, e a gente cabe aceitar ou rejeitar essa graça, esse presente que nos foi oferecido, né? Isso, e a Bíblia, quando a gente fala assim, como responder biblicamente a um arminiano ou calvinista? A Bíblia, ela dá base pros dois. Dá base pros dois. É por isso que existem as duas linhas de pensamento, as duas escolas teológicas, arminiano e calvinista. E como responder? Depende. Cara, lá na eternidade vai ter arminiano, vai ter calvinista, né, cara? Cara, tem uma analogia que eu ouvi uma vez que fala assim, ó. Nós estamos dentro do trem da eternidade, né? Tanto arminiano, calvinista, wesleyano, né? Tem gente que faz essa terceira separação ainda e tal. Beleza. Num trem. O destino é a vida eterna. Não importa em qual vagão você tá, cara. Se o seu destino está indo pra Cristo, cara, amém. Tem gente que vai se adaptar melhor no vagão do arminianismo, outro do calvinismo, ou do wesleyano. Não tem problema. Todos eles estão encaminhando pra eternidade. Então, como responder biblicamente a eles? Depende, cara. Depende de como você enxerga as coisas. Todos nós, crentes, temos que lidar com esses dois versículos que Jesus disse. Jesus disse, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, ou seja, chamando as pessoas a irem até Jesus. E também você tem que lidar com outra coisa que Jesus disse, que ninguém pode ir até o Pai se o Pai que enviou não trazer. Né? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Ou seja, Jesus chama, venha a mim todo mundo que está cansado
E ao mesmo tempo ele diz que ninguém pode chegar até ele se o Pai não mandar. Lida com essas duas verdades, é isso que o crente tem que lidar com a Bíblia. A gente tem uma dificuldade habitando aqui na Terra porque a gente não enxerga o tempo como Cristo enxerga, como Deus enxerga. A gente não enxerga o futuro, cara. A gente não consegue enxergar o amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 10 minutos. E Deus já sabe. A gente não consegue sondar isso aí, a gente não consegue pensar sobre a eternidade do ponto de vista de Deus. Porque a nossa mente é limitada, pô. A gente é feito para poder habitar aqui na Terra. A nossa mente é para poder habitar aqui na Terra. Então, por mais que a gente tente buscar algo para poder... Não, Deus pensa... A gente nunca vai conseguir, porque Deus está acima da gente. O nosso, entre aspas, aí, o objeto de estudo, né, da teologia, como a gente conversou sobre isso no podcast com a Ariane, o nosso objeto de estudo, né, Deus, ele está acima da gente, então a gente nunca vai saber. Tudo que a gente sabe é aquilo que ele mesmo revelou pra gente. Então a gente encontra algumas dificuldades aí, né? Algumas dificuldades no trajeto, que são textos difíceis de interpretar, outros textos que a gente vai interpretar de uma forma, né? A gente que é arminiano vai interpretar de uma forma, o calvinista vai interpretar de outra. E qual que tá certo? Mano, a gente vai saber na eternidade qual que vai estar certo, porque a gente tá focado nessa questão de Cristo. A gente tá focado em Cristo. Então o arminiano vai ser salvo, o calvinista vai ser salvo. E a gente tá indo pro mesmo destino, cara, pra eternidade. Então, assim, biblicamente, como responder? Não tem como a gente fechar uma resposta pra isso. Porque tanto o arminiano quanto o calvinista, resumindo o que a gente conversou aqui, tem base bíblica para diversas coisas sobre a salvação, sobre a vida cristã. E eu acho que a gente termina por aqui, cara. Eu acho que a gente não dá para se aprofundar muito nessa pergunta. Não dá pra gente ir mais a fundo. Porque Renderia outro podcast. Já renderia outro podcast, porque é muito amplo, né? O que está sendo questionado nessa pergunta? Vai responder o quê? Eu não sei qual é a pergunta, né? Então a gente fecha por aqui. O FAQ hoje termina por aqui. Quiser mandar pergunta pra gente, vai lá no Instagram. Pode mandar lá, @trincheira.podcast. Deus abençoe a sua semana aí. A sua semana, o arminiano ou calvinista. A sua semana vai ser uma bênção. Cristo vai estar na sua semana, amém? Que você congregue, cara. Que você congregue. Vai pra sua igreja, domingão aí, ó, amanhã. Vai pro culto a Deus, serve seus irmãos. E no seu trabalho, na sua vida cotidiana, pregue, dê testemunho e use a palavra. Use palavras para poder pregar também. Fale da obra redentora de Cristo. Valeu? Deus abençoe a sua semana aí. Fica com Deus. Um abraço. Valeu!